Olá, meus queridos alunos. Em tempo de pandemia, né, de Covid-19, nós temos aí que utilizar algumas ferramentas para que a gente dê seguimento às aulas e ninguém seja prejudicado em relação à conclusão desse semestre que já está tão no finalzinho. Então, como nós havíamos visto a primeira parte da aula de fisiologia bacteriana, agora nós vamos dar continuidade do ponto da onde nós paramos, ok? A gente tinha visto que as bactérias precisam tanto de macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, quanto de micronutrientes, as vitaminas e minerais. E que as vias de obtenção de energia, elas podem ser de vários tipos, a depender da bactéria. Lembramos também que a energia é utilizada para a bactéria para diversas funções, então, crescimento, divisão, reparo, tá? E a gente viu que essa energia ela pode ser então metabolizada por uma rota aeróbia, na respiração aeróbia, onde nós tínhamos 3 fases: a glicólise, que é a lise da glicose, com um saldo final de 2 ATPs, o ciclo de Krebs, onde você tem a geração de gás carbônico e a produção de 2 ATPs como saldo, e a respiração e a cadeia respiratória com um saldo de 36 ATPs, totalizando 38 ATPs de rendimento energético na respiração aeróbica. Já na respiração anaeróbica e na fermentação, o saldo de ATP é bem inferior, certo? E a gente tinha parado justamente nesse momento. Então, da onde é que as bactérias elas conseguem obter elementos para gerar energia? A gente pode falar que elas podem obter do seu próprio habitat, do local onde elas estão crescendo e se multiplicando, que pode ser alimentos, pode ser a mão de um manipulador, pode ser dentro de uma célula de um tecido, certo? Pode ser no meio de cultura, nos diversos alimentos. Então, as bactérias têm uma capacidade de obter esses alimentos de acordo com o local onde elas estão crescendo. Daí vem a pergunta: apenas esses nutrientes, né, seriam necessários para que uma bactéria pudesse crescer, se desenvolver? Aí lembra que a gente sempre faz uma analogia para a gente. Apenas alimento, apenas comida é necessário, é suficiente para que a gente consiga viver? Obviamente não, porque se eu der comida e tirar o oxigênio, eu morro, né? Então não basta só comida. Se eu der comida e tirar a água, eu também vou morrer. Então, para a bactéria, a gente faz tem o mesmo pensamento, certo? Então, os nutrientes são importantes, são necessários, são fundamentais, mas não são os únicos fatores que vão influenciar o crescimento bacteriano. Então, o crescimento bacteriano, que a gente traduz aí por um aumento no número de células, ele pode ser influenciado tanto por fatores físicos, como temperatura, pH, pressão osmótica, quanto fatores químicos, fontes de carbono, nitrogênio, enxofre, potássio, presença de oligoelementos, oxigênio, vitaminas, minerais. Em relação às condições físicas, né? Então, os principais fatores que vão influenciar é temperatura, oxigênio, pH, atmosfera gasosa, pressão, luz, que muitos deles vocês vão acabar vendo com mais profundidade quando a gente for para a disciplina de microbiologia de alimentos. Mas o que eu preciso agora que vocês saibam? Em relação à temperatura, as bactérias elas podem ser classificadas em vários grupos, né? Na figura aqui eu estou mostrando a classificação em 5 grupos que vocês podem encontrar em alguns livros. Para nós, nesse momento, eu quero que vocês saibam esses 3 principais grupos onde as bactérias podem ser classificadas de acordo com a temperatura. Um deles é psicrófilas, outro mesófilas, outro termófilas. O que vem ser bactérias psicrófilas? Então, a gente pode recorrer ali ao gráfico, tá? Então, no eixo Y, a gente tem a taxa de crescimento e no X, a temperatura. Então, lembrando que a gente já analisou esse tipo de gráfico, então, em relação ao psicrófilos, a gente pode falar que são bactérias que crescem a temperaturas baixas, em temperaturas de refrigeração.
elas vão crescer tanto abaixo de zero, uma vez que aqui está o zero, então menos 5 graus, até 11, 12 graus, tendo como um ótimo, se vocês olharem aí na imagem de vocês, 4 graus. Então, psicrófilos são bactérias que crescem a temperatura de refrigeração, com uma variação de menos 5 até 10 graus, tendo a temperatura ótima 4 graus Celsius. O que tudo isso quer dizer? Que se eu colocar bactérias psicrófilas a 4 graus, elas vão estar com o seu metabolismo mais otimizado, vão se multiplicar mais rápido, né? Se dividir. Então, elas vão estar ali no ápice do seu desenvolvimento. Então, elas vão crescer mais rápido, atingir uma curva, né? Atingir um número de micro-organismos mais elevado, ok? Maneira geral, o que não dá para esquecer que psicrófilos são bactérias que crescem a temperaturas de refrigeração. Então, eu deixar na geladeira esperando que não tenha crescimento, pode haver crescimento de psicrófilos, tá? Já as bactérias mesófilas, lembra a última aula prática que nós tivemos, que foi a aula prática de mesófilos, contagem de mesófilos, e eu falei para vocês que mesófilos eram aquelas bactérias que cresciam bem a temperatura ambiente, e grande parte das bactérias patogênicas são mesófilas, por isso grande atenção a gente dá a essa classe. E mesófilos, se a gente olhar aqui do gráfico, são bactérias que crescem desde 10 graus, ou seja, temperaturas baixas, até temperaturas ali próximo a 50 graus. Então, a gente fala que cresce de 10 a 50 graus, tendo um ótimo de 35 graus. Então, são por isso que a gente levou as bactérias para incubar numa estufa a 35 graus. Já as bactérias termófilas são aquelas bactérias que crescem a altas temperaturas, tá? Resistem a altas temperaturas. Mais do que isso, gostam dessas altas temperaturas. As bactérias termófilas são aquelas que crescem de 40 até em torno de 70 graus, tendo um ótimo de 60 graus. Então, eu só vou conseguir destruir bactérias termófilas se eu passar desses 70 graus, ok? Na prova, eu vou perguntar para vocês assim: como é que pode ser classificado uma bactéria que cresce numa temperatura média de 60 graus, por exemplo, né? Vocês vão lá responder que são bactérias termófilas. Aqui só para exemplificar, já que nós temos bactérias que crescem a temperatura de refrigeração e nós temos bactérias que crescem a altas temperaturas, nós podemos considerar que alimentos expostos a uma temperatura de 4 até uns 65 graus são alimentos que estão numa zona de perigo e, portanto, precisam ser aplicados sobre eles métodos de conservação, seja refrigeração, seja aquecimento, a adição, né, de substâncias bactericidas, ok? Outro fator físico que influencia o crescimento microbiano é o pH. Em relação ao pH, a gente pode classificar as bactérias como acidófilas, neutrófilas e alcalinófilas ou basófilas. As bactérias acidófilas crescem em pH ácido. Como a gente sabe, pH ácido vai estar abaixo de 7. Então, a gente considera que acidófilos são as bactérias ou fungos que crescem em pH inferior a 5. Então, se eu pegar aqui no gráfico, né, crescimento bacteriano sobre o pH, bactérias acidófilas, elas vão crescer de 1 até 4,5, 5, um ótimo ali em torno de um pH 3, bastante ácido. Já bactérias neutrófilas, né, crescem no neutro. Qual é o neutro do pH? É 7. Então, crescem bem num pH próximo do 7. Mas a variação vai lá em torno de 5,5 até quase 9, tá bom? Então, para ficar mais fácil, pH entre 5 e 8 é o pH que as bactérias neutrófilas crescem. As bactérias alcalinófilas ou basófilas crescem num pH alcalino. A gente sabe que o pH alcalino seria lá de 7 para cima, ok? Mas a gente já considera que bactérias alcalinófilas, elas vão crescer acima de um pH 7 e tendo o seu ótimo em torno aí de 9. Já em relação à
em relação à pressão osmótica, é onde essa bactéria está se desenvolvendo. Se o meio, né? Lembra que dentro da bactéria nós temos uma concentração, tem eletrólitos, né? E vai dentro do citoplasma da bactéria vai ter uma osmolaridade, uma concentração de substâncias. Se essa bactéria ela for colocada num meio que é mais concentrado, né? Em relação ao citoplasma bacteriano, esse meio concentrado, ele vai fazer com que a bactéria ela acabe perdendo água e soluto para o meio externo. Então, essa bactéria ela vai desidratando, né, de maneira geral. Então, ela vai perdendo água, porque esse meio externo a ela está mais concentrado. Lembra quando a gente estudou transporte através da membrana, que o objetivo ali era tentar manter um equilíbrio? Como fora está mais concentrado do que dentro da bactéria, essa água de dentro da bactéria ela sai com o intuito de tentar deixar o meio externo menos concentrado, tá? Com isso, a bactéria ela vai desidratar, ela vai diminuir o volume, muitas vezes ela morre, tá? Por isso que a adição de açúcar, mel, leite condensado, que são solutos que vão deixar a solução externa mais concentrada, são métodos de conservação, porque eles impedem que a bactéria se desenvolva, porque ela acaba perdendo essa água e ela precisa de água para se multiplicar. No caso, o sal também é um soluto que a gente utiliza na conservação, por exemplo, de peixes. Em relação à pressão osmótica, as bactérias elas podem ser classificadas como halófitas discretas, onde elas crescem em baixas concentrações, né, de um soluto, né, no caso de sal. Então, halófitas discretas crescem numa concentração de sal de 1 a 6%, halófitas moderadas em concentração de sal de 6 a 15% e halófitas extremas em altas concentrações de sal. O que isso nos quer dizer? Que embora a adição de soluto, né, adição de sal, ela seja efetiva para o crescimento de grande parte das bactérias, ainda assim existem bactérias que suportam o crescimento a altas concentrações. Então, é possível lá no Mar Morto, que tem uma concentração altíssima de sal, haver um crescimento microbiano. Então, aqui é só no gráfico exemplificando, né, aquelas mesmas curvas. Por que a gente bate tanto nessas curvas? Para que vocês não fixem só um valor. Então, assim, o que essa curva ela quer dizer para a gente? Que a bactéria, por exemplo, halófita aqui, esse vibrião, ele cresce numa variação de concentração de sal. Numa concentração de sal baixa, ele cresce pouco. Conforme eu vou aumentando a concentração aqui de NaCl, eu vou aumentando o crescimento microbiano até atingir o máximo, ok? Até atingir um pico, de modo que eu vou acrescendo NaCl, e isso não vai favorecendo o crescimento microbiano, muito pelo contrário, vai reduzindo o crescimento microbiano, ok? Bom, em relação ao oxigênio, que eu acho que é um dos últimos elementos que a gente vai ver, a gente viu que o oxigênio, ele é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons, lá na respiração aeróbia, e ele só participa desta etapa. Em relação à utilização do oxigênio, a bactéria ela pode ser classificada dessas 6 formas: aeróbia obrigatória, anaeróbia, aeróbia facultativa, microaerófila ou aerotolerante. Vou explicar aqui esses tubinhos de ensaio. Então, é um tubinho de ensaio com um caldo, tá? Um meio de cultura qualquer. Aqui tá livre, né? Ou seja, está ocupado por oxigênio. A gente sabe que o oxigênio ele tem uma capacidade de penetração na água. Só que essa capacidade ela é limitada, tá? Então, assim, o oxigênio aqui disponível no ar, ele consegue penetrar na superfície
da água, ou no caso aí do meio de cultura, ok? As bolinhas pretas, elas estão indicando as colônias bacterianas. E a região aqui rosinha é onde o oxigênio consegue penetrar. Então, a gente está vendo aqui no tubinho A que aonde tem oxigênio no meio de cultura, nós temos maior crescimento microbiano. Ou seja, essas bactérias elas são classificadas como aeróbias obrigatórias, que significa exatamente o quê? Significa que essas bactérias elas só crescem na presença de oxigênio. Então, a concentração bacteriana ela se limita aqui, porque é onde o oxigênio consegue penetrar, permear, se difundir no meio, ok? Então, se eu colocar esse frasquinho lá na prova, esse tubinho de ensaio na prova, e perguntar qual é o crescimento microbiano que está acontecendo aí, que tipo de bactéria está crescendo aí em relação ao oxigênio, vocês têm que falar que é aeróbia e justificar que nessa interface ar-meio, onde você tem maior quantidade de oxigênio, as bactérias aeróbias vão crescer. No tubinho B, nós temos justamente o inverso. Aqui na parte rosa, eu não falei onde tinha altas concentrações de oxigênio. Conforme eu vou permeando, não tem oxigênio. Ou seja, aqui na base do tubo, tem ausência de oxigênio. Essas bactérias elas estão se acumulando na base do tubo, na parte onde tem ausência de oxigênio. Então, bactérias que crescem na ausência de oxigênio são classificadas como anaeróbias. No tubinho C, a gente tem tanto bactérias crescendo na maior concentração, onde tem maior concentração de oxigênio, quanto dispersa ao longo do tubinho, né, que vai variando as concentrações de oxigênio. Tenho tanto bactéria aqui quanto bactéria na ausência de oxigênio. Então, nós temos bactérias crescendo na presença e na ausência de oxigênio. Portanto, essas bactérias são ditas facultativas. Se a gente notar, a gente tem uma maior concentração de bactérias na parte onde tem oxigênio disponível, ou seja, as bactérias aqui utilizando o metabolismo aeróbio. E a gente já discutiu isso. O metabolismo aeróbio, ele é mais eficiente energeticamente, gera mais ATP. Então, se a bactéria pode crescer tanto na presença quanto na ausência, ela vai utilizar a presença de oxigênio, né? Vai preferir se desenvolver na presença do oxigênio, uma vez que energeticamente é muito mais favorável. Já as bactérias classificadas como microaerófilas, elas crescem na presença de oxigênio, mas com tensões parciais de oxigênio baixa. Ou seja, eu quero oxigênio, mas eu não quero uma quantidade elevada de oxigênio. Então elas crescem na partezinha ali mais abaixo, onde predomina a quantidade de oxigênio. Então elas crescem na presença de oxigênio, mas concentrações ou tensões mais baixas de oxigênio. E as bactérias aerotolerantes, elas crescem bem tanto no metabolismo aeróbio quanto no metabolismo anaeróbio. Os próximos slides a gente só está descrevendo justamente isso que eu expliquei para vocês no tubinho. Eu prefiro explicar no tubo que eu acho mais didático, mas quem tiver dificuldade, os próximos slides estão justamente descrevendo, né, aeróbios que utilizam oxigênio, tá? Lembrando que o ar tem 21% de oxigênio. Os estritos não crescem na presença de oxigênio. Os microaerófilos, eles precisam de oxigênio, mas em concentração menor do que os 21% que nós encontramos no ar. E os facultativos, que crescem na presença ou na ausência. Então, basicamente, era esse finalzinho de aula que ficou de eu terminar com vocês, ok? Falta mais uma aula para a gente finalizar e fazer a prova. Qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas, vocês têm meu zap, também podem estar tirando dúvidas via WhatsApp, tá bom? Beijão!